Eu fiz um vídeo apoiando a ideia do fim da obrigatoriedade dos conselhos de extorsão de classe. E algumas pessoas estão respondendo o meu vídeo como se eu estivesse propondo o fim da regulamentação das profissões, como se qualquer pessoa pudesse exercer a profissão de engenheiro, qualquer pessoa pudesse exercer a profissão de médico, porque o conselho deixasse de existir. Gente, vamos cair na real. O conselho profissional, ele foi necessário no momento em que era praticamente impossível para uma pessoa comum averiguar se realmente aquele profissional tinha mesmo feito aquele curso universitário. Hoje, em 2020, eu vou falar do CREA porque o CREA é o pior conselho profissional que existe no Brasil. E eu explico, é o pior por quê? Porque ele não te cobra só anuidade, ele te cobra, além da anuidade, ele te cobra a ART. Cada serviço que você presta, você paga uma taxa a mais. Por que você não fala da OAB? Eu tenho uma visão completamente diferente da OAB e do CRC e do próprio Conselho de Administração. A OAB, apesar de todas as críticas, eu respeito porque ela luta pelo advogado, pode reclamar o que for, mas no momento em que o advogado leva uma pancada, a OAB está lá para ajudar o advogado, ela seleciona. Quem é contra o exame de ordem tem o direito de ser contra o exame de ordem. Eu sou a favor. Por quê? Porque realmente ela está selecionando um grupo de pessoas que não simplesmente comprou um diploma, porque hoje qualquer pessoa que tiver dinheiro para pagar uma universidade vai ter o diploma no final das contas. Agora, se vai aprender, isso eu não sei. Então, a OAB faz um exame de ordem, a OAB defende os advogados e garante realmente que um cidadão vai ser defendido na justiça por uma pessoa que tem uma mínima qualificação e preparação. Falando do CRT, do CRC, Conselho de Contabilidade, eu admiro porque foi na mesma direção. Selecionar os profissionais. Olha, acabei de me formar bacharel em contabilidade. Para eu me registrar como contador, tem que passar no exame. Era para eu estar reclamando disso, não era? Não reclamo não. Se eu tomar pau, que eu estude e faça de novo. Por quê? Porque isso sim garante uma sociedade com um critériozinho de nível profissional. Conselho de administração. Por que de uma forma ou de outra eu admiro? Porque não é uma forçação de barra. Se você chegar numa empresa e ver uma pessoa trabalhando como administrador, dificilmente aquela pessoa vai ser multada porque não tem uma carteirinha da ordem. Dificilmente uma pessoa deixará de ser contratada para uma empresa num cargo administrativo sem ter um registro no Conselho de Administração. Agora, conselhos de extorsão de classe, como o Conselho de Engenharia, que cobra por serviço prestado, Conselho de extorsão de classe, como o Conselho de Enfermagem, que fica extorquindo os enfermeiros sem dar nada em troca, esses conselhos são inúteis. Isso significa que eu estou dizendo que o fim dos conselhos significaria que não existiria um órgão para representar as profissões? Claro que não. Olha, existe o Conselho dos Artistas? Tenta exercer a profissão de ator. Vai lá na Globo tentar ser ator sem ter feito a prova do Sindicato dos Artistas. Sabe por quê? A diferença básica é que o Sindicato dos Artistas defende os artistas. Os conselhos, como por exemplo o CREA, defendem, na maioria das vezes, os interesses daquele grupinho que está ganhando com as anuidades, com as ARTs. E eu estou falando, então, que não precisa de formar para ser engenheiro, desregulamentar. Que loucura, gente! Que loucura! O que faz o engenheiro, pelo menos no conceito acadêmico, é a formação. Então, você acaba de sair da universidade com o seu diploma, aquela universidade pode emitir para você uma carteira profissional ali com código de barra. Aqui, olha, isso aqui é a carteira da porcaria do CREA. Se você jogar isso aqui na internet, ó, vão aparecer meus dados lá. Por que a universidade não faz isso? Por que o coitado do trabalhador precisa pagar um conselho para fazer isso? A universidade vai e coloca um código desse aqui. A partir do momento em que uma pessoa for contratar o profissional, ela pega o celular, aponta para aquilo ali e vê se o cara é formado. A ideia não é que não seja necessária a formação para exercer uma profissão. Não é necessária a inscrição no conselho. Isso significa que o conselho tem que acabar? Ele tem que deixar de ser uma autarquia pública.
É claro, porque enquanto um conselho for uma autarquia pública, ele tem direito de governo. Ele pode simplesmente prejudicar profissionais por pura perseguição e, a partir daí, se defender como sendo governo. Vocês já pararam para pensar que uma pessoa fica lutando durante 5 anos para se formar engenheiro? Aí ele foi, procurou uma universidade que está lá registrada no MEC, tudo certinho. Aí chega lá depois, ele vai tentar exercer a profissão dele. Leva o diploma dele no CREA. O CREA demora 6 meses para fazer o registro daquele profissional. 6 meses ele não pode exercer a profissão. Fica dando barrigada nele 6 meses com a desculpa de que está faltando aquela universidade mandar para o CREA determinados dados. Tá faltando merda, gente. A lei brasileira é muito clara. Quem define os regulamentos da educação é o MEC, não é o CREA. O CREA está atrasando o registro daquela pessoa para beneficiar alguns engenheiros amigos, para não colocar mais gente no mercado, para dificultar. Ou então atrasa o registro de uma determinada universidade para queimar o filme daquela universidade, talvez para ganhar um dinheiro por fora. Então, o que nós estamos criando com conselhos igual o CREA? Nós estamos criando estados paralelos com poder de definir os ramos da profissão. O que acontece na prática é mais ou menos assim. Vamos pensar que uma das pessoas que trabalha no CREA, seja conselheiro, seja o que for, ele é dono de uma universidade. Aí uma pessoa quer abrir uma universidade concorrente. Esse cara vai fazendo pressão no CREA para que os diplomas da universidade concorrente não sejam aceitos. Ali eles vão arrumando formas de dar barrigada. O que acontece? Os alunos entram na justiça. O CREA que vai pagar o advogado para ferrar o aluno na justiça. E não aquele conselheiro do CREA, não o cara que está se beneficiando de prejudicar a universidade. Não pode existir um obstáculo entre o profissional e a sociedade. O que nós precisamos são de pontes. A formação para o exercício profissional ela é obviamente necessária. O que não pode ser obrigatório é um conselho como o CREA, tendo o poder de dizer se você, mesmo formado, pode ou não exercer a profissão. Tem processos no CREA em que pessoas estão aguardando por 2, 3 anos para a justiça dizer que o CREA está errado e que aquela pessoa tem o direito de exercer a profissão. Depois de formado, o cara está ali esperando porque aquela determinada universidade às vezes não mandou um papelzinho para o CREA. Na verdade mandou, o CREA está dando barrigada. Vamos cair na real. Defender o CREA como uma entidade pública é defender uma segunda polícia, ou seja, pagar uma segunda polícia e pior, paga pelos engenheiros exclusivamente. Ah, mas e o exercício ilegal de profissão? Cara, isso é coisa que a gente resolve com as estruturas que já existem. Se a pessoa está exercendo ilegalmente a profissão, ela pode ser denunciada na delegacia de polícia, o Ministério Público pode correr atrás do problema, a Polícia Militar pode ser acionada e com uma pequena diferença. Faz a denúncia de exercício ilegal de profissão no CREA. Vai acontecer nada. Exatamente porque a competência desse exercício ilegal de profissão é do CREA. Se o CREA perde essa competência e essa competência passa para a polícia, você pode correr em 3 instâncias, 4 instâncias. Você pode chamar a polícia militar, você pode fazer uma denúncia na delegacia de polícia. Se tiver vista grossa a corrupção nesses 2 órgãos, você ainda pode ir diretamente no Ministério Público. Se o Ministério Público fizer vista grossa, você ainda vai diretamente com o processo no juiz. Sabe quem se beneficia com estruturas como o CREA? Vale, Samarco. Essas empresas que matam e, no final das contas, estão sempre amparadas porque são os amigos dos reis da engenharia. Então, não pense que defender o fim da obrigatoriedade de conselhos de extorsão de profissão como o CREA e defender a ideia do profissional poder filiar-se ou não a esses conselhos, defender a ideia de que o profissional pode filiar-se simplesmente a um sindicato ou até mesmo trabalhar sem filiação, mostrando a sua formação universitária através de um documento emitido pela própria universidade, não é desvalorizar a profissão nem desregulamentar a profissão. É respeitar a ideia de que o engenheiro
é você que estudou engenharia. E não uma merda de uma carteirinha que te custa R$600 por mês e dinheiro todas as vezes que você vai executar um trabalho. Todo o trabalho que você presta fica mais caro porque você tem que pagar o CREA. O CREA é, no Brasil, o maior inimigo da engenharia brasileira. O CREA faz o engenheiro ser percebido como imposto. O CREA faz o engenheiro ser percebido como um inimigo, como alguém que só gera ônus, que só gera peso. Pensem nisso. Parem de lutar para defender a profissão de engenheiro defendendo o CREA. Defenda o engenheiro. O CREA não defende o engenheiro. O CREA só prejudica o engenheiro. Se inscrevam na página Engenheiros Livres, Engenharia Livre. Vamos falar sobre esse assunto, vamos crescer esse assunto, vamos lutar pela liberdade, vamos lutar para que a gente consiga ter no Brasil o modelo que existe nos países desenvolvidos, em que instituições como o CREA não podem decidir se você pode ou não pode exercer uma profissão que às vezes você demorou 5, 6 anos estudando para formar e ainda tem que esperar 2, 3 anos para o CREA dizer que você pode trabalhar. Vamos cair na real, né? Agora, uma pergunta de reflexão que eu gostaria de fazer para você, engenheiro. Não estou falando para quem está no sistema, não. Se você é conselheiro, se você está desfrutando do CREA, se você faz parte dos pilantras que estão roubando o dinheiro dos engenheiros, obviamente eu não estou falando para você. Você vai lutar para manter esse sistema. Agora eu estou falando para o engenheiro trabalhador, não aquele que fica nos prédios do CREA com ar-condicionado ligado, vai para aquelas festas paradisíacas e fica em hotel de luxo, comendo tudo do bom e do melhor pago pelo dinheiro do engenheiro. Eu estou falando para você que paga tudo isso, para você que trabalha. Você consegue me falar uma coisa de boa que o CREA fez para você em toda a sua carreira profissional? Então, não defenda a obrigatoriedade de conselhos de extorsão de profissionais. Muito obrigado e até mais.